Depois de enfrentar o dragão assassino e encontrar uma criatura que nem mesmo existia no livro dos monstros, o Ryu percebe que aquela floresta era muito mais perigosa do que imaginava. E conforme os dias foram passando, o Ryu começou a explorar a floresta todos os dias. Só que agora as coisas eram diferentes, porque os monstros que antes quase acabavam com ele já não é mais uma ameaça, principalmente depois que a sua magia de gelo evoluiu absurdamente. Além de criar enormes lanças de gelo, o Ryu também desenvolveu uma técnica capaz de cortar pedras facilmente, usando a pressão da água para atravessar tudo no seu caminho. E durante esse tempo ele também aprende a pescar e começa a guardar comida usando o sal. Mas sempre que anoitecia, aquele cavaleiro sem cabeça aparecia novamente. E mesmo derrotando o Ryu todas as vezes, a criatura nunca teve coragem de tentar acabar com ele. E depois de mais uma luta, o cavaleiro faz uma coisa inesperada e entrega sua própria espada pro Ryu. Uma espada feita de gelo, mais resistente e afiada como uma arma de verdade. E mesmo sem dizer uma única palavra, o cavaleiro continua guiando ele. Tanto que no fundo, o Ryu já enxergava aquela criatura como seu verdadeiro mestre. Só que algum tempo depois, aquele falcão assassino aparece novamente. E mesmo estando completamente diferente, o Ryu reconhece ele pela marca que ficou no seu olho. Só que agora o monstro estava muito mais forte, como se tivesse evoluído só para lutar com ele outra vez. Então o falcão começa a lançar várias lâminas de vento sem parar, e o Ryu tenta bloquear os ataques usando as paredes de gelo. Mas percebendo que aquilo não estava funcionando, a criatura mergulha diretamente na direção dele. Então o Ryu tenta parar o impacto usando as suas pedras de gelo, mas mesmo assim ele não consegue bloquear o ataque. Depois de escapar por pouco, ele tenta acertar o falcão usando suas lanças de gelo. Só que nenhuma magia conseguia acompanhar a velocidade daquela criatura, até que de repente as barreiras mágicas do Ryu desaparecem. E naquele momento ele percebe que depois de evoluir, o falcão assassino ganhou a habilidade de anular magia. E além disso, a criatura também consegue usar magia de raio. Só que quando o falcão mergulha novamente para tentar acabar com aquela luta, o Ryu finalmente puxa a espada que ganhou do cavaleiro sem cabeça. E no mesmo instante que ele bloqueia o ataque, até o próprio falcão fica surpreso, porque ele não esperava que o mago conseguisse lutar no combate corpo a corpo. Então a criatura sobe novamente para os céus e parte pro seu último ataque. Só que dessa vez o Ryu não recua, usando toda a esgrima que aprendeu com o cavaleiro sem cabeça, ele consegue atingir o inimigo no ponto vital. E assim o falcão assassino é finalmente derrotado. Só que mesmo vencendo, o Ryu não sentia felicidade nenhuma, porque no fundo ele sabia que foi justamente aquele falcão que ajudou ele a ficar mais forte. Então de certa forma ele também respeitava aquela criatura. Mas mesmo assim o Ryu não demonstra piedade e com um único ataque coloca um fim definitivo na vida do falcão assassino. Só que no caminho de volta o Ryu acaba encontrando um dragão lendário.